O tempo não pode impedir a promessa que Deus te fez de se cumprir. Precisamos ser perseverantes, obedientes, cheios de fé e de esperança, como foi Caleb, homem de Deus. Esse é o estudo de número 1263 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Podemos aprender através da Bíblia Sagrada segredos de homens e mulheres de Deus que os conduziram à vitória, a conquistar as promessas que Deus fez a eles. Vamos ao nosso tema, os segredos de Caleb. Nosso texto base está no livro de Josué, capítulo 14, verso 14, que diz: por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Eu acho muito interessante pensar nos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que passaram por dificuldades, por sofrimentos, tiveram promessas, mas eles mantiveram o foco deles no Senhor. Eles não se deixaram abalar pelas adversidades. E é importante nos momentos de adversidades trazermos à nossa memória o que nos dá esperança e fortalecermos a nossa fé. Caleb é um excelente exemplo para nós. A origem de Caleb, ele era filho de Jefoné, o quenezeu, descendente de Kenaz. Ele era participante da tribo de Judá, homem de grande importância. Ele foi escolhido por Moisés para espiar a terra de Canaã quando foram os 12 espias executar aquela missão. Números capítulo 13, verso 1, verso 2 e verso 6 diz: e Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes da tribo de Judá. Caleb, filho de Jefoné. Então Caleb foi o escolhido para representar a tribo de Judá. Ele era homem de respeito, ele era um homem de bom relacionamento, ele respeitava a liderança tanto de Moisés como de Josué. Ele era um homem de coragem. Números capítulo 13, verso 30 diz: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Caleb não confiava na força dele, na capacidade dele, na inteligência dele, mas ele confiava na força do Senhor. Ele vivia na dependência de Deus. Ele tinha vivido e tinha visto os sinais maravilhosos que Deus fez sobre o Egito. Ele tinha atravessado o Mar Vermelho sem molhar a planta dos seus pés. E quando ele voltou com os 11 espias, ele estava cheio de coragem, cheio de esperança em herdar a terra de Canaã. Caleb, ele resistiu firme à oposição dos outros 10 espias que não conseguiam ver a vitória, que estavam levando o povo ao desânimo. Mas Caleb, cheio de coragem e fé, ele se levantou para animar o povo que estava sem esperança. Números capítulo 14, do verso 7 ao verso 9 diz: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor.
não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirada. Ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco, portanto, não tenhais qualquer receio deles. Caleb, ele sabia que não precisava ter medo das dificuldades, das adversidades, das barreiras para conquistarem a terra prometida, pois o Senhor estava com eles. Foi o Senhor que falou que daria aquela terra a eles. E Caleb tinha fé, Caleb confiava no Senhor. Ele sabia que com o Senhor eles venceriam todos os obstáculos, todas as barreiras e cantariam o hino da vitória. E após ele falar essas palavras de ânimo, de encorajamento, o povo quis apedrejá-lo juntamente com Moisés, Arão e Josué, mas o Senhor, o próprio Deus, os defendeu. Caleb, ele foi um homem perseverante, ele agradou ao Senhor e ele recebeu promessas do nosso Deus. Números capítulo 14, verso 24 diz: todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. O próprio Senhor testemunhou de Caleb, porque Deus se agradou da fidelidade e da perseverança dele, e Deus prometeu a ele e a descendência dele a região do Monte Hebron como herança. Caleb, ele era muito obediente ao nosso Deus. Números capítulo 32, verso 12 diz: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Tanto Caleb como Josué, que eram os outros dois espias, obedeceram fielmente às ordens do Senhor, e não de qualquer maneira, não por obrigação, mas eles obedeceram com um coração sincero, com um coração íntegro, com um coração inteiro diante de Deus. Eles se demonstraram em todo o tempo fiéis, obedientes, humildes e gratos ao nosso Deus. O tempo passou após a promessa do nosso Deus, mas Caleb permaneceu firme em seu propósito, confiando, obedecendo, servindo ao Senhor no deserto, pois como castigo ao povo rebelde, incrédulo, desobediente, eles marcharam por 40 anos até chegarem à terra prometida. Caleb esperou com paciência, Moisés morreu, Josué assumiu o lugar de Moisés e Caleb permaneceu fiel, firme no Senhor. Ele estava pronto, ele estava aguardando a promessa feita por Deus se cumprir. E sabe quanto tempo se passaram? 45 anos após ele ter recebido a promessa de Deus. Mas ele foi até Josué e ele trouxe à memória de Josué a promessa do Senhor. Josué capítulo 14, verso 6 e verso 7 diz: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Desde então, o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel estava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos, 45 anos de espera, mas não desanimou, não desistiu, não ficou paralisado, e também ele não ficou murmurando da demora. Ele permaneceu firme na fé, na esperança de conquistar aquela terra que foi prometida por Deus, e ele foi guardado pelo Senhor para poder viver a
conquista daquela promessa. Caleb não perdeu a fé dele no tempo de espera. Ele não perdeu nem a esperança e nem as forças. Josué capítulo 14, verso 11 diz: todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Caleb reivindicou a sua bênção para Josué, porque ele foi mantido por Deus. Ele se sentia com a mesma capacidade de guerrear, de lutar, de quando ele tinha 40 anos, com a confiança dele inabalável no Deus vivo e poderoso. Ele se manteve firme, ele se manteve forte, e a esperança dele, a fé dele eram inabaláveis, eram plenas no Deus vivo e poderoso. Ele sabia que Deus é fiel para cumprir todas as promessas. E Moisés, antes de sua morte, testemunhou da fé, da perseverança, da fidelidade de Caleb aos israelitas. Deuteronômio capítulo 1, verso 36 diz: exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá, olha a promessa, eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente, de todo o coração. Um dos segredos da força de Caleb era seguir fielmente, de todo o coração ao Senhor, era ser perseverante, dedicado e zeloso ao Senhor. E Moisés disse que Caleb veria o cumprimento da promessa de Deus, e ele não duvidou. Caleb, quando ele pediu a Josué o que foi prometido, olha qual foi a atitude. Vamos ver Josué capítulo 14, verso 12. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Olha a firmeza de Caleb. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Outro segredo de Caleb: ele era dependente de Deus, ele era firme, ele assumia que se Deus estivesse com ele, na força do Senhor, ele expulsaria os gigantes, o Senhor daria vitória para ele, ele expulsaria os inimigos poderosos da terra, porque foi Deus quem fez a promessa. Caleb tinha promessa, mas ele tinha fé, ele estava firmado na palavra de Deus. Números capítulo 14, verso 8, se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Caleb estava firmado nas palavras do Senhor. Deus havia prometido a Moisés que daria ao povo israelita uma terra que emana leite e mel. E Caleb não duvidou em momento algum. Ele tinha plena convicção de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, porque o próprio Senhor já tinha dado muitas vitórias ao seu povo e ele tinha promessa. Ele confiou plenamente na fidelidade, no poder, na misericórdia daquele que fez a promessa. Nós podemos citar a promessa de Deus a Moisés, que está escrito no livro de Êxodo. Vamos ver? Êxodo capítulo 3, verso 8. Por esse motivo desci, olha Deus falando a Moisés, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Nós devemos confiar na palavra do Senhor, devemos nos manter firmes nas promessas do Senhor. Não podemos deixar as adversidades, o tempo, o desgaste diário roubar a nossa fé e esperança. Nós devemos estar alicerçados, firmados na palavra do nosso Deus em todo o tempo. Devemos meditar nela dia e noite, pois assim traremos à nossa memória o que nos dá esperança. E no nosso texto base, nós podemos ver os segredos de Caleb em permanecer forte,
firme e vigoroso, aguardando a promessa de Deus se cumprir. Josué capítulo 14, verso 14, que é o nosso texto base, que diz: por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o eterno Deus de Israel. Obediência, perseverança, fidelidade ao nosso Deus em todo o tempo eram segredos de Calebe, e Calebe contou os seus segredos a Josué. Josué capítulo 14, verso 8 e verso 9 diz: entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Olha o segredo dele. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Eu fico imaginando Calebe falando: Josué, nós convivemos com pessoas incrédulas, rebeldes, infiéis, mas nós fizemos a diferença. Eu imagino Calebe falando: eu fui inteiramente fiel e obediente ao Senhor, e por esse motivo recebi a promessa e fui sustentado pelo Senhor para ver a promessa se cumprir na minha vida. Calebe foi abençoado por Deus, foi abençoado por Moisés e foi abençoado por Josué. E Calebe tomou posse da promessa. Josué capítulo 14, verso 13 diz: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Calebe não ficou olhando as dificuldades que teria que enfrentar para conquistar Hebrom. Ele já tinha recebido Hebrom por promessa. Ele não ficou olhando as dificuldades, e ele sim teve o seu olhar fixo na fidelidade daquele que fez a promessa. Este é mais um dos segredos de Calebe. Eu vou começar a concluir. Nós temos muito a aprender com esse grande homem de Deus, homem cheio de fé, um homem fiel que reconheceu a importância de viver na dependência de Deus, com olhos voltados para o Todo-Poderoso, e não se abalou com as barreiras, com as adversidades que surgiram pela frente, mas ele se manteve firme, forte, vigoroso, obediente ao Senhor. Ele trouxe à memória dele o que lhe dava esperança, a misericórdia, a fidelidade, a bondade do nosso Deus em cumprir as suas promessas. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com todas as promessas que Ele nos faz. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.